operações e instalações foram feitas em campos. Então nós fornecemos as placas inteiras, eles realizaram os cortes e a fabricação dos dutos e instalaram. Então foi uma equipe de 5 pessoas, fez tudo isso em apenas 22 dias. Isso eles recebendo as placas inteiras. A loja 2, o salão de vendas, foi totalmente cortado pela Multivac. Então aproximadamente 1.750 metros quadrados. Uma equipe de 4 pessoas montou a loja em 5 dias. Então sobrou 250 metros quadrados para fazer a chegada das máquinas, onde entregamos em placas inteiras para o pessoal fabricar as peças e fazer a instalação. Então nesse caso, ganho de produtividade, depois de todas as instalações das grelhas, difusores e chegada das máquinas, ganhou 50% do tempo. Então eles fizeram essa obra em aproximadamente 10, 11 dias. Teve uma redução de hora-homem de 60%. Na loja 1, foram necessários 840 painéis, com medidas de 2 metros por 1,20. Na loja 2, que era praticamente a mesma área, foram necessários 750 painéis, tamanho padrão também, 2 por 1,20. Houve uma redução aqui de painéis, porque como eu falei, quando nós cortamos o material, nós damos um aproveitamento maior. Então a gente consegue aí mostrar também essa vantagem para o cliente nesse quantitativo aqui de material. Caso corte conosco, a precisão dos cortes, além de ser melhor, você tem uma economia significativa de material. Então, resumindo aqui essa parte, você tem um baixo investimento, maior rapidez, maior aproveitamento de material, significando uma maior economia no resultado final da obra. Então, as vantagens econômicas que tem para o usuário final é menor tempo de obra. Então, você começa a faturar muito antes do previsto, e o menor custo com a obra também. Porque uma estrutura existente, por exemplo, uma estrutura de chapa de aço galvanizada, construída em MPU, isso representa, em média, 20% do peso do duto tradicional. No uso externo, não tem problema, não precisa de fazer um rechapeamento do material, ele pode ficar exposto ao tempo, a intempérie, sol e chuva, não tem problema nenhum. Isento de ruído, pode trabalhar de dia em qualquer ambiente. Em diversas ocasiões eu já dei treinamentos durante o dia em hospitais, shoppings e não teve problema nenhum. Tá? Se tem um menor custo com energia, maior estanqueidade do duto e um melhor isolamento térmico também. No quesito de segurança, nós temos todos os laudos comprobatórios do material, tá? Atende todas as normas de incêndio, propagação superficial de chama, densidade óptica de fumaça e a determinação de concentração de gases tóxicos. Nossos níveis estão todos abaixo do que são permitidos pelas normas. Você tem esse material em pira também? Você tem em puro, né? Isso. Em pira vocês fabricam sob encomenda também? Consigo fabricar também. Tá? Só vai mudar um pouco a formulação ali, mas a gente consegue fabricar também. Atendemos a classificação IT10 2018 do Corpo de Bombeiro de São Paulo, que se adequa à classe A, adequado para dutos de ar-condicionado e ventilação. A opção do painel MPU Clean com bactericida permanente. Então o painel tem um bactericida que ele é permanente no decorrer do tempo de vida útil do duto. Tá? Impede o crescimento e a proliferação de unidades formadoras de colônias. Então as vantagens: elimina totalmente as unidades formadoras de colônias e contribui para uma melhor qualidade do ar interior. A tecnologia é 100% nacional, é desenvolvida pela Universidade Federal do Brasil. A tecnologia, nanotecnologia, se baseia no efeito que o produto antimicrobiano tem em bloquear a multiplicação das bactérias.
não é ativado por raios UVs, então o duto, a partir do momento que você constrói ele, não tem necessidade de nenhuma luz para ativar esse bactericida. Ele já é permanente, já é ativo no duto. Mantém a eficácia por mais de 20 anos, que é o mínimo que se deve durar um duto de ar-condicionado. A tecnologia já é amplamente difundida e utilizada em equipamentos médicos, odontológicos, bebedouros, geladeiras, tapetes, entre outros equipamentos. O funcionamento deles, ele causa danos nas membranas das paredes celulares dos micro-organismos quando em contato, reage com as enzimas dos micro-organismos, desativando suas funções vitais, e a interação com o DNA do micro-organismo, prevenindo a replicação e a resistência dele. Os ensaios que fizemos, utilizamos um respaldo na referência na GIS 2801 de 2000, da Japonesa Indústria, correspondente à ISO 22196. O ensaio que foi feito, o corpo com micro-organismos, foi utilizado o E. coli e Staphylococcus aureus, incubados por 24 horas a 20 graus. Então a contagem das colônias crescidas foram feitas com a concentração inicial inoculada, é conhecida, e a redução decimal no número dos micro-organismos sobreviventes versus o controle pode ser calculada. O resultado foi, aqui é com o bactericida, as amostras, e aqui seria o sem bactericida. Então, cada ponto branco desse daqui seria uma colônia de bactérias, isso dentro do duto. As unidades formadoras de colônias são as mesmas aplicadas no ensaio. Então aqui, se teve uma redução de 0 com a amostra sem o produto, sem o bactericida. Com o bactericida teve uma redução de 99,99% das bactérias. Da outro tipo de bactéria também o mesmo resultado. As aplicações são feitas na área da saúde, hospitais, clínicas e ambulatórios, indústrias alimentícia ou farmacêutica, salas limpas, restaurantes, instalações de conforto geral. E a novidade do duto octogonal. Estética melhor quando aparente, prático em diversas situações entre treliças, principalmente no encaixe entre as treliças, você já pode eliminar ali um ponto de sustentação, pode usar a própria estrutura do ambiente com a sustentação dos dutos. O reforço pode reduzir a necessidade de reforço estrutural do duto, e as laterais são menores comparado com um duto retangular. As laterais são menores, estufa menos e reduz a quantidade de reforço estrutural do duto. A economia pode ser maior que 10% no aproveitamento do material. E aqui as outras linhas que nós temos também para aplicação em sistemas de ventilação, renovação de ar. Temos a linha Turbo, HC, microexaustor da linha Muro, e os gabinetes de ventilação com filtragem G4M5 para renovação de ar. Além dos controladores de vazão constante, ABR, boca de ar Ventdeck, TVK, as grelhas fixas, os dutos flexíveis sem isolamento, a junta flexível para a conexão do duto com a máquina, clavo autoadesivo para conexão de manta de lã de vidro, duto de TDC, as fitas adesivas, dutos flexíveis isolados e os colarinhos para conexão de dutos flexíveis com duto rígido, entre outros materiais também. Para finalizar, a linha de produção dos painéis da Motivac são totalmente livres de CFC-HCFC, que é o gás expansor da espuma,
Então, em março de 2016, nós terminamos a pentanização da nossa linha de produção. Então, nós utilizamos hoje em dia o gás pentano para fazer a expansão da espuma e ficamos totalmente livres do CFC, HCFC, que, de acordo com o protocolo de Montreal, tem até 2020 para esse tipo de gás ser extinto do planeta. Não vai poder mais se utilizar esse tipo de gás. Então a gente se antecipou em março de 2016 e finalizamos a pentanização da fábrica. Então, utilizando o pentano, as vantagens que nós temos é o produto sai mais ecológico. Então nós ficamos totalmente livres do CFC HCFC, o baixo nível de potencial de aquecimento global, potencial de destruição da camada de ozônio é zero, é o equipamento mais moderno e utilizamos os equipamentos de última geração em expansão de espuma de PU. Então você tem uma maior qualidade e uma melhor distribuição na espuma, então você não tem aquelas falhas de isolamento. Nós somos a única linha de AVAC na América do Sul que utiliza o gás expansor pentano. Então, as conclusões. Dutos em painéis pré-isolados já é uma solução já amplamente utilizada, fácil e rápido de trabalhar, economia na instalação, economia durante a vida útil da instalação, são seguros e é uma garantia de um bom resultado fazendo a fabricação de todas as redes de dutos utilizando o material MPU. Era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se ficou alguma dúvida, por favor. Sim. É possível pintar por fora o produto da MPU? Sim. Qualquer tinta que tenha aderência a superfícies metálicas, você pode fazer a pintura do duto. Sem afetar o... Não muda, tecnicamente não interfere em nada no material. Quanto à limpeza? Limpeza, o mesmo método tradicional que faria em um duto de TDC, você pode fazer num duto de MPU também. Alguém distraído? Não. Isso nós temos o laudo e o respaldo técnico também. Isso eu consigo te enviar sem problema. No caso da curvas, existem veias para... Sim, é possível fazer inclusive no próprio material. Você consegue fazer as veias defletoras. Mais alguém? O descarte do material, como é que é o procedimento dele, por exemplo, em instalações já existentes? A chapa galvanizada é fácil, né? Sim, então, o descarte do material, em alguns casos, os recicladores eles retiram a lâmina de alumínio e reciclam. A espuma ela já é descartada em um aterro sanitário comum, que é material não inerte, então não agredir o meio ambiente. Então ele pode ser descartado em aterro sanitário comum mesmo. Mais alguém? Bom, aqui em Porto Alegre nós temos a distribuidora representante, a Kleber. Se alguém precisar de alguma coisa, entre em contato com eles. Caso alguém precise de alguma documentação ou queira, não entendeu algum ponto, queira dar uma olhada nesse material novamente, aí eu vou deixar aqui os meus contatos, aí me solicitem por e-mail que consigo disponibilizar também para vocês. Tanto os laudos do material quanto alguma outra documentação que vocês precisem. Ok? Obrigado a todos.